Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um episódio do melhor podcast da internet, o Preto e Azul. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo mais uma vez. E o meu nome é Felipe, eu sou psicólogo, e no episódio de hoje eu vou falar sobre aquele que foi o filme de Natal mais assistido dos anos 90 e do início dos anos 2000, que é Esqueceram de Mim. Não existe nenhuma pessoa no Brasil que estivesse vivo nos anos 90, entre os anos 90 e o início dos anos 2000, que não tenha assistido Esqueceram de Mim, esse filme icônico todos os anos, porque ele é aquele tipo de filme que passava todos os anos na televisão, principalmente na Globo, e que só foi perder espaço ali um pouco depois do início dos anos 2000 para um outro filme também icônico e que ganhará um episódio exclusivo aqui no podcast, que é o Grinch. Então já coloca o teu fone de ouvido e vem curtir todos os fatos e curiosidades sobre esse filme icônico e que marcou a vida de muitas pessoas, não só no Brasil como no mundo, e é até hoje o filme mais conhecido, de maior sucesso do Macaulay Culkin. O filme foi lançado em 1990 e, como eu já disse, ele foi estrelado por Macaulay Culkin, que era uma criança na época. Esqueceram de Mim rapidamente se tornou um clássico de férias, com sua história comovente e palhaçadas hilárias, e continua a cativar o público de todas as idades até hoje. Como eu disse, é um filme icônico no mundo inteiro. Inclusive, é um filme que é tão importante para a cultura pop que há alguns anos, quando Donald Trump ainda era presidente dos Estados Unidos, para caso você não saiba, o Donald Trump ele aparece no segundo filme, né, do Esqueceram de Mim, são dois filmes. Ele aparece no segundo e na época ele era presidente e o filme ele foi exibido em uma televisão do Canadá. Só que na época a participação dele foi cortada do filme quando foi exibida na televisão do Canadá. Ele ficou sabendo disso de alguma forma e ele ficou furioso na época. Ele reclamou na principal fonte, assim que ele reclamava era no Twitter. Então foi bem interessante para a gente ver como isso é significante, né? Um filme de 1990, o presidente dos Estados Unidos na época reclamar porque sua participação tinha sido cortada. Na época do lançamento do filme, o Macaulay Culkin ele já tinha 10 anos de idade. O filme ele foi dirigido pelo mesmo diretor, né, que o Harry Potter e a Câmara Secreta. Na verdade, também Harry Potter e a Pedra Filosofal, já que o Chris Columbus, que é o diretor, né, que é o mesmo diretor, ele dirigiu os dois primeiros filmes do Harry Potter e também foi o diretor do Esqueceram de Mim. Caso você não saiba o nome da atriz que interpreta a mãe do Macaulay Culkin, que é o Kevin, na história, o nome dela é Catherine O'Hara e ela já era uma grande estrela de lá, não só da TV americana, mas também do cinema na época. E outro fato bastante curioso é que, ao contrário de muitos filmes, o filme, né, O Esqueceram de Mim, ele foi inteiro filmado em uma casa de verdade que está localizada em uma cidade do estado de Illinois, lá nos Estados Unidos. Então, ele não é um cenário. Aquilo que nós estamos vendo ali é totalmente uma casa real que foi utilizada para a gravação dos filmes. Na época das filmagens, o Esqueceram de Mim, ele teve um orçamento de 8 milhões de dólares, o que era considerado um orçamento muito baixo para se realizar um filme. Só que ele foi tão sucesso, o sucesso foi tão estrondoso que até hoje o Esqueceram de Mim ele está na lista dos filmes mais rentáveis de todos os tempos. Na época, isso em 1990, o filme arrecadou 476 milhões de dólares em bilheteria, fazendo com que ele fosse parar na lista desses filmes mais bem-sucedidos de toda a história do cinema e continue lá até hoje. Outra coisa bastante interessante sobre o filme é sobre sua música, a trilha sonora. A trilha sonora do filme ela foi composta pelo mesmo compositor
que compôs, né, compositor que compôs, minha gente, redundância. Então, foi o mesmo compositor que fez a trilha sonora de outro grande sucesso do cinema, que é o Jurassic Park. A trilha sonora tanto do Jurassic Park quanto do Esqueceram de Mim foi composta pelo John Williams. Outro fato muito interessante sobre esse filme é que ele manteve o recorde de filme de comédia mais bem sucedido até o ano de 2011. Então, de 1990 até 2011, Esqueceram de Mim teve o título de filme de comédia mais bem sucedido. Para quem já assistiu o filme sabe que uma das cenas mais icônicas é que quando o entregador de pizza vai até a casa e o Kevin já está sozinho, ele, para que ninguém descobrisse que ele estava sozinho dentro de casa, ele então usa de um filme que ele está assistindo de gangster, né? Um filme do tipo de gangster. Ele está lá assistindo para se comunicar com o cara que está entregando a pizza. O que é interessante é que aquele filme ele não existe. Ele foi um filme criado especialmente para esse filme. Ou seja, o filme que o Kevin estava assistindo foi criado aquelas cenas exclusivamente para serem usadas no filme Esqueceram de Mim, tá? Aquele filme não existe. Outra cena icônica é a cena que envolve as aranhas. E a aranha, especialmente usada no filme, ela foi escolhida pessoalmente pelo diretor Chris Columbus. E um fato interessante é que a aranha utilizada no filme é uma fêmea e o nome da aranha era Bárbara. Muito provavelmente ela está morta, né, minha gente? Porque era um inseto. E a gente está falando de 1990, já se vão aí mais de 30 anos. Então, muito provavelmente o animal está morto. Bárbara está morta. A aranha, a tarântula. E nós não devemos apenas a participação da tarântula ou da aranha chamada Bárbara no filme ao Chris Columbus, mas Esqueceram de Mim foi criado pelo Chris Columbus e ele criou esse filme porque um dia ele se pegou imaginando o que aconteceria se um dia ele esquecesse as filhas dele sozinhas em casa, o que elas aprontariam dentro de casa, e a partir daí ele teve a ideia do filme e a partir daí também foi tudo história e a gente pôde ganhar esse filme maravilhoso de presente. O filme fez tanto sucesso na época que recebeu 2 indicações ao Oscar de melhor trilha sonora e de melhor canção original. O filme, como eu disse, foi um grande sucesso e isso fez com que outras versões do filme fossem criadas. Existem quatro, vamos dizer assim, 4 filmes, ou seja, 4 continuações do Esqueceram de Mim. Nós aqui no Brasil conhecemos principalmente as 2 primeiras, pelo menos eu não sabia que existiam essas 2 outras, né? E isso aconteceu por causa da grande popularidade. Outro fato bastante curioso é que em nenhum dos outros 3 filmes que foi feito, o elenco original ele participa, né? Então participam apenas um ou outro ator do primeiro filme aqui participa, sendo que o Macaulay Culkin ele só participa dos 2 primeiros. A ideia inicial era para que o filme ele não fosse um longa-metragem, ele fosse desenvolvido como um curta-metragem que teria o nome de The Boy Who Loved Christmas. Então, eles então viram ali um potencial para esse filme e resolveram fazer um filme longa-metragem. O filme ele teve um impacto cultural tão grande lá nos Estados Unidos, principalmente, que ele fez com que após o seu lançamento houvesse uma mudança no sistema de segurança das casas dos Estados Unidos. Obviamente não todas as casas, mas de muitas casas. Muitas famílias ficaram preocupadas com a possibilidade de um dia poder esquecer um de seus filhos ou de seus parentes dentro da casa. Então investiram-se muito a partir daí em novos sistemas de segurança para garantir a segurança principalmente de crianças que pudessem ser esquecidas por seus pais ou outros parentes em casa e ficassem sozinhas. Mas o filme ele tem diversas camadas. Uma das camadas mais exploradas, na verdade, são as mensagens que estão por trás de todas as coisas que nós vemos no filme. O filme, ele debaixo de toda a comédia do caos que acontece no filme, ela oferece também mensagens que são consideradas muito importantes e muito poderosas até hoje. Trata de questões sobre a importância da família, o perdão e o verdadeiro significado do Natal.
já que uma das críticas que se faz, principalmente ao Natal, como ele é consumido nos Estados Unidos, é que ele é muito mais sobre consumo de itens supérfluos do que sobre a família e o Natal em si. Então as pessoas lá estão mais preocupadas em consumir coisas e dar presente, em estar junto das pessoas que elas realmente gostam. Então perdeu-se o espírito do Natal, e esse filme tem como uma de suas características isso, essa tentativa de retomada desse espírito antigo do Natal que se perdeu. Mas nem tudo foram flores relacionadas a esse filme. Assim como o filme incentivou para que os adultos tomassem mais cuidados, principalmente com o sistema de segurança de suas casas, isso também teve um lado negativo, porque muitas crianças, após assistir o filme, todos os dois filmes, tentaram recriar todas as armadilhas presentes no filme, né, nos dois filmes, o que criou um problema gigantesco na época, porque causou vários acidentes. Lógico que não acidentes propositais, mas como as crianças tentavam recriar várias das armadilhas, acabaram que muitas delas acabaram se machucando. O sucesso do filme foi tão grande que ele se manteve durante muito tempo, na verdade, fazendo também com que houvessem diversas versões do filme. A última versão original do filme lançada foi em 1997 nos Estados Unidos, que não teve, obviamente, o mesmo impacto dos dois primeiros filmes, mas também existe uma outra versão lançada em 2012, que é um filme, né, a versão indiana de Esqueceram de Mim, que tem o mesmo nome fora, só que tem um nome adicional, que é o Holiday Heist. Então, para você que tem interesse, pode encontrar uma versão indiana do Esqueceram de Mim. Pode ir lá, pode buscar, pode ver. Não acho que seja muito fácil de se encontrar, mas vai que, né? Então, o Google, pode ir no Google e com certeza você vai encontrar. Outra coisa bastante interessante é que o filme fez tanto sucesso, tornando-se o filme de Natal mais bem-sucedidos até então, né? E creio que até hoje é um dos filmes de Natal mais bem-sucedidos, embora ele tenha perdido bastante da força, principalmente com o lançamento do Grinch, ali em 2003, que depois do lançamento de Esqueceram de Mim, em 1990, ele fez ressurgir o interesse por filmes de Natal no cinema. Então, se você todos os anos pode ver um filme novo de Natal sendo lançado, isso é graças a esse filme, pois ele foi tão popular que as pessoas quiseram continuar capitalizando em cima e fez com que todo ano, a partir de 1990, filmes novos de Natal fossem lançados. Obviamente, nenhum com a qualidade do Esqueceram de Mim, exceto o Grinch, obviamente. Outra coisa também relacionada a esse filme é que, graças ao filme, crianças se tornaram alvos o interesse de produtores de cinema na época, dando mais assim abertura para que outros filmes fossem protagonizados por crianças, o que não era tão comum até então. Crianças elas participavam, mas não protagonizavam. Depois do Esqueceram de Mim, crianças passaram a ter um papel completamente diferente nos filmes. Eles começaram a ser encarados de modo diferente. Outra coisa relacionada ao filme também é que ele foi bem sucedido em diversos, vamos dizer assim, de diversas linhas da cultura pop, não apenas do cinema, mas o filme também ganhou um Grammy pela sua trilha sonora na época, o que é bastante interessante, né? Ele ultrapassou todas as barreiras de fato. E para terminar, né, nossa conversa mais breves, falando mais sobre a popularidade, como eu disse, até hoje, Esqueceram de Mim é um dos filmes considerados mais icônicos de Natal, tá ali páreo a páreo com o Grinch. E mesmo mais de 30 anos depois do seu lançamento, ele continua sendo um sucesso, continua sendo exibido não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, ainda continua sendo alvo de bastante interesse e resistiu, né? Afinal de contas, é um filme aí praticamente dos anos 80 que se mantém vivo até hoje, que se mantém de uma qualidade incrível até hoje. Então, se você, assim como eu, foi uma criança ali no finalzinho dos anos 90 e no início dos anos 2000, com certeza você em algum momento assistiu esse filme, você se divertiu, ele passava todos os anos na Globo, era incrível, incrível passar o final de ano ali com o Kevin, né? E vendo todas as suas travessuras. E aí me conta também, você sabia dessas curiosidades? Você sabia desses fatos? Me conta também qual é o seu filme favorito
de Natal. Se você tem algum, eu tenho que confessar que depois que eu conheci o Grinch ocupou o número um, assim, na minha lista. Na verdade, a minha lista ela é bem pequena, né? Na minha lista ela só tem o Grinch e o Esqueceram de Mim como filmes de Natal. E o Grinch tá lá no topo. Na verdade, o Grinch e o Esqueceram de Mim eles estão bem juntos. Eu adoro os dois. Para você que chegou aqui, lembrando mais uma vez que muito em breve eu trarei aqui um outro episódio exclusivo falando sobre o Grinch. Não esquece, também não precisa sair aqui da página desse que é o melhor podcast da internet, o Preto e Azul. Aqui com certeza dá uma fuçadinha, vai procurar os episódios mais antigos, você vai encontrar um episódio que você vai gostar de assistir. Aqui eu falo sobre absolutamente tudo sobre a cultura pop, vários fatos sobre vários filmes icônicos, filmes que com certeza você lembra, filmes que você assistiu aqui na televisão brasileira. Eu também, como sou psicólogo, eu faço análise de casos reais de serial killers, de que ficaram muito famosos, mundialmente famosos. Então aqui você não vai encontrar apenas fatos sobre filmes, séries e outros fatos da cultura pop, mas também sobre casos reais. Então se você quer saber, assim, quer ver, quer ouvir uma análise psicológica desses crimes, dá uma procurada aqui, porque já tem episódios disponíveis. E não esquece de voltar aqui para conferir o episódio especial sobre o Grinch, que para mim, como eu já disse, é o melhor é, filme de Natal, melhor conteúdo de Natal, um conteúdo que eu assisto todos os anos, há muitos anos, e esse ano não vai ser diferente. Não esquece de seguir aqui, caso você esteja me ouvindo pelo Spotify, de seguir o podcast, assim, todas as vezes que um episódio novo for lançado, o Spotify, né, ele vai te avisar que tem episódio novo, você não vai precisar vir procurar, ele mesmo avisa para você, então clica no botãozinho de seguir, e aproveita porque é de graça. E não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos que assistiram, esqueceram de mim, que curtiram muito ali quando eram crianças e adolescentes e curtem até hoje, porque é um filme de grande qualidade. E então é isso, e a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou!